Na noite de 19 de setembro de 1961, um casal comum voltava para casa após uma viagem pelas Montanhas Brancas do estado de New Hampshire, dos Estados Unidos. O que parecia ser apenas mais uma longa viagem de carro se transformaria em um dos casos mais famosos e controversos da história da ufologia. Betty e Barney Hill afirmaram ter visto uma estranha luz no céu que parecia acompanhá-los. Horas depois, perceberam que havia um intervalo de tempo do qual simplesmente não se lembravam. Dias mais tarde, encontraram marcas incomuns no carro, roupas danificadas e passaram a sofrer com pesadelos intensos. Anos depois, sob hipnose, ambos relataram uma experiência assustadora. Disseram ter sido levados para o interior de uma nave, examinados por seres desconhecidos e depois devolvidos ao local onde estavam. Desde então, o caso se tornou referência mundial quando o assunto é a abdução alienígena, inspirando livros, documentários e debates que continuam até os dias de hoje. Mas o que realmente aconteceu naquela estrada isolada? Teria sido um encontro com visitantes de outro mundo ou uma combinação de lembranças distorcidas, estresse e sugestão? É isso que vamos descobrir agora. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Na década de 1960, os Estados Unidos viviam uma verdadeira corrida espacial. Relatos de discos voadores eram cada vez mais frequentes, mas poucos casos alcançariam tanta notoriedade quanto o de Betty e Barney Hill. O casal morava no estado de New Hampshire. Eram conhecidos por levarem uma vida tranquila e respeitada. Em setembro de 1961, decidiram fazer uma viagem de férias ao Canadá. Na noite de 19 de setembro, iniciaram o retorno para casa. Enquanto dirigiam por uma estrada praticamente deserta, Betty Hill observou um ponto brilhante no céu. Inicialmente, pensou que fosse uma estrela ou um avião. Porém, o objeto parecia mudar de direção e acompanhar o carro. Curioso, Barney Hill parou diversas vezes para observar melhor. Em determinado momento, usando um binóculo, afirmou ter visto um objeto enorme, silencioso e de formato incomum. Segundo ele, o objeto parecia se aproximar rapidamente. Assustado, voltou correndo para o carro e acelerou para deixar a região. Pouco tempo depois, os dois relataram ouvir uma série de sons metálicos repetitivos. Em seguida, silêncio. A próxima lembrança era um estar em muitos quilômetros à frente, sem saber como haviam chegado até ali. Quando finalmente chegaram em casa, perceberam que quase 2 horas simplesmente haviam desaparecido de suas memórias. Esse tempo perdido seria um dos maiores mistérios do caso. Nos dias seguintes, começaram a notar detalhes estranhos. As roupas de Betty Hill estavam rasgadas em alguns pontos. Os sapatos de Barney Hill apresentavam marcas incomuns. O relógio de Barney havia parado de funcionar. Havia também manchas brilhantes na lataria do carro. Segundo Betty, uma bússola girava de forma descontrolada quando era aproximada dessas marcas. Apesar da curiosidade, o casal tentou seguir a vida normalmente, mas os problemas estavam apenas começando. Betty Hill passou a ter pesadelos extremamente vívidos. Em seus sonhos, ela via pequenos seres conduzindo ela e o marido para dentro de uma nave. Ela dizia que ambos eram separados. Seres de aparência humanoide realizavam diversos exames médicos. Esses sonhos eram tão detalhados que ela começou a registrá-los por escrito. Enquanto isso, Barney Hill sofria de intensa ansiedade. Com o passar dos anos, procuraram ajuda médica. Foi então que conheceram o psiquiatra Benjamin Simon, especialista em hipnose clínica.
Entre 1964 e 1965, ambos passaram por diversas sessões de regressão hipnótica. Foi durante essas sessões que surgiu o relato que transformaria o caso em um fenômeno mundial. Sob hipnose, Barney Hill descreveu pequenos seres de grandes olhos observando-o. Disse que foi levado para o interior de uma nave. Relatou exames físicos detalhados. Segundo Barney, uma espécie de instrumento teria sido colocado sobre seu corpo, enquanto os seres conversavam entre si. Já a Betty Hill contou que também passou por exames semelhantes. Ela descreveu uma conversa com aquele que chamou de líder dos seres. Segundo seu relato, perguntou de onde eles vinham. Em resposta, teria recebido um mapa estelar. Após acordar da hipnose, Betty desenhou esse mapa da forma como conseguia lembrar. Anos depois, a professora Marjorie Fish tentou comparar o desenho com o mapa astronômicos e sugeriu que ele poderia representar o sistema estelar de Zeta Reticuli. Essa hipótese ganhou enorme repercussão entre pesquisadores da ufologia. No entanto, muitos astrônomos afirmaram que a interpretação era subjetiva e não havia comprovação científica de que o desenho realmente correspondesse a esse sistema estelar. Mesmo assim, a ideia tornou-se extremamente popular. Em 1965, a história chegou aos jornais. Logo depois foi publicada no livro A Jornada Interrompida, escrito por John G. Fuller. A obra tornou o caso conhecido em todo o mundo. Mais tarde, a história inspirou o filme O Incidente do OVNI, exibido em 1975. A partir daquele momento, inúmeros relatos de supostas abduções começaram a surgir, muitos apresentando características semelhantes às descritas por Betty e Barney Hill. Com isso, o caso passou a ser considerado um marco na história da ufologia moderna. Naturalmente, surgiram muitas críticas. Psicólogos sugeriam que as lembranças poderiam ter sido influenciadas pela hipnose. Outros acreditam que os sonhos de Betty Hill acabaram influenciando as memórias do marido. Também existem hipóteses envolvendo fadiga, ilusões causadas pela direção noturna e falsas lembranças. Por outro lado, defensores do caso afirmam que diversos detalhes apresentados pelo casal eram consistentes e que ambos demonstravam sinceridade ao relatar o ocorrido. Até hoje não existe uma explicação definitiva. Mais de 6 décadas depois, o caso continua sendo debatido. Para alguns, trata-se da primeira grande evidência de uma abdução extraterrestre. Para outros, representa um exemplo de como a memória humana pode ser influenciada por sonhos, hipnose e pelo próprio passar do tempo. Independentemente da explicação, a história de Betty Barney Hill permanece como um dos relatos mais conhecidos da ufologia mundial. Seu impacto influenciou livros, filmes, documentários e praticamente todas as narrativas modernas sobre encontros imediatos e abduções. E talvez seja justamente essa ausência de respostas que mantém o mistério vivo até hoje. Mas e você? O que acha? Afinal, naquela estrada escura, o que realmente aconteceu com Betty e Barney Hill? A resposta continua sendo um dos maiores enigmas da história dos fenômenos ufológicos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias, mistérios e grandes casos da ufologia mundial. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo caso.